Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Como se vê, não é prisão após condenação em segunda instância que resolve tais problemas, com a devida vênia. Ou que será a panaceia a resolver problemas de impunidade, de evitar práticas de crimes. Por 6-5, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não cabe mais a prisão após a condenação em segunda instância. A decisão pode beneficiar cerca de 5 mil pessoas condenadas em segunda instância por todo o país. Entre eles, claro, o ex-presidente Lula. O presidente tem dado várias entrevistas e já tem se posicionado sobre o que ele está vendo e o que está se passando no Brasil. Nós não discutimos, depois do Sindicato dos Metalúrgicos, nenhuma ação, nenhuma medida, nenhuma agenda do presidente Lula. Isso é uma coisa que nós vamos fazer a posteriori. E agora, qual é o impacto da saída de Lula na vida política do país? Eu converso aqui no 15 Minutos com o Fernando Martins, ele é editor de República aqui da Gazeta do Povo, para a gente analisar este assunto. O primeiro, Fernando, eu ia pelo seguinte aqui aspecto, né? Uma questão prática. É claro que a saída do ex-presidente Lula da prisão, após mais de 500 dias preso, vai dar uma mexida na política do país. Mas, colocando aqui uma hipótese, ele pode ou não pode, no cenário atual, ser candidato à presidência da República na eleição de 2022, hein, Fernando? Olá, Márcio. Hoje ele não pode ser candidato a presidente. Apesar da decisão lhe favorecer, enfim, o STF cassou e proibiu as prisões em segunda instância, a lei da ficha limpa é clara e um dos critérios que impede uma candidatura é a condenação em segunda instância. Uma coisa é o que diz a Constituição, que fala, que agora é interpretado pelo STF, que os condenados em segunda instância não podem mais ser presos. Isso é a Constituição que diz, segundo agora a interpretação do STF. E outra coisa é o que diz a lei da ficha limpa, que tem esse critério. Condenação em segunda instância é critério que barra candidaturas. E o próprio STF já decidiu isso em outros julgamentos, que a prisão em segunda instância, a lei da ficha limpa é válida e esse é um dos critérios que está valendo. Então, nesse momento, o ex-presidente não pode ser, mas ele, Márcio, ele pode vir a ser candidato, porque também o Lula tem um outro processo aí que está, enfim, questionando o Sérgio Moro, ele está alegando aí a suspeição, ou seja, diz que o Moro direcionou, enfim, a todo o julgamento e a investigação contra o Lula, e o Lula questiona e pede na justiça que as condenações contra ele que foram sentenciadas pelo Moro sejam anuladas. Nesse caso, se forem anuladas, como é uma condenação, embora o Moro seja de primeiro grau e ele já foi condenado em segundo grau e até em terceiro, mas se o processo todo for anulado, volta à primeira instância e daí o Lula deixa de ser condenado em segunda instância e dele poderia concorrer. Mas no meio de tudo isso também tem a informação dessa sexta-feira, né, Fernando, que o segundo processo do ex-presidente Lula vai a julgamento também na segunda instância, no próximo dia 27 de novembro, que é o do sítio de Atibaia, né, lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas na verdade, sim, o processo do sítio de Atibaia, ele está pronto, ele estava pronto para ser julgado na segunda instância, lá no TRF4, que tem sede em Porto Alegre, mas o próprio MPF está pedindo para voltar à primeira instância. É verdade. Por causa da ordem das alegações finais. Também é uma decisão recente do STF em que o réu delatado, né, no caso o Lula foi delatado, né, nesses casos, tem direito a dar a última palavra, ou seja, ele saber qual é as argumentações do réu delator no processo, para só então se pronunciar. Ou seja, a Lava Jato, de modo geral, estava fazendo tudo ao mesmo tempo. O réu delatado e o réu delator, eles apresentavam essas últimas considerações, que se chama alegações finais, ao mesmo tempo. O próprio MPF, para talvez proteger a sua decisão, enfim, proteger toda a investigação e lá em cima, nas cortes superiores, não ser tudo derrubado, ele está pedindo para voltar para a primeira instância esse julgamento. Então, o mais provável é que nesse julgamento volte para a primeira instância. Então vai demorar, pelo menos vai demorar um pouco mais para chegar na segunda instância. Mas nós estamos ainda longe de 2022. Até lá o Lula corresponde a muitos outros processos. Ele pode eventualmente vir a ser condenado em primeira instância e até 2022 também ser condenado em segunda instância e ele fica inelegível de novo. Mas enfim, é quase como
A gente está aqui num exercício de futurologia, não sabe o que vai acontecer nesses julgamentos. A bola de cristal aqui. Mas é mais ou menos isso. Mas hoje ele não pode ser candidato. O cenário de hoje, como a gente está falando, né? Desde a prisão do ex-presidente Lula, lá em abril de 2018, a pauta do PT, e até dá para dizer de boa parte da esquerda, vem sendo o Lula livre. Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Basicamente o que você tinha como principal pauta do PT e da esquerda. Agora, Lula solto. E aí? Qual deve ser o discurso adotado por uma esquerda que parecia ter essa pauta e um discurso até, né, praticamente único a partir de agora? O ex-presidente Lula já deu a dica, né? Ele vai bater pesado no Bolsonaro. Ou seja, saindo e começando a circular pelo país, que aí é, enfim, o que está sendo previsto, que o PT pretende que o Lula viaje ao país, ele vai basicamente criticar o governo e vai se apresentar aí como principal nome da oposição ao Bolsonaro. Então é esse cenário que a gente deve ter, a pauta da esquerda. O Lula sempre é dito, sempre se fala que ele tem capacidade de aglutinar a esquerda, talvez não toda a esquerda, mas pelo menos uma grande parte dela, e ele vai aglutinar em torno de si, e a principal agenda vai ser as críticas, fortes críticas ao governo do presidente Bolsonaro. Eu poderia começar a acreditar nele quando ele assumisse tudo que ele fez no passado, assaltando aqui o poder público e buscando um poder absoluto, onde mais do que a grana roubada do povo brasileiro ia acabar roubando a liberdade da nossa população. E nessa linha, Fernando, tem analistas dizendo que a saída do Lula da prisão pode beneficiar o presidente Bolsonaro. Por quem? Olha, uma análise que está sendo feita é que o Bolsonaro, quem não gosta do Lula tende a se unir de novo. E o Bolsonaro hoje é o grande antagonista do Lula, como o Lula é o grande antagonista do Bolsonaro. Então, existe uma possibilidade de, digamos, esse medo da volta do PT novamente aglutinar forças em torno do Bolsonaro, que o Bolsonaro, em grande medida, se elegeu como o anti-Lula, o anti-PT. E com o Lula fora do jogo e o PT enfraquecido, que a gente vinha tendo pelo menos isso até agora, o Bolsonaro, enfim, com a gestão dele, enfim, começando a ser questionada no governo, sendo passivo de questionamento, e as várias declarações e polêmicas aí que o governo vem enfrentando, ele acabava virando o alvo de muita gente que eventualmente votou nele também poderia começar a ter aí, enfim, questionar o governo. Rejeitá-lo de certa maneira. Exatamente, mas agora, assim, lógico, tendo o Lula como adversário e acho que o Bolsonaro tende a usar esse argumento, sim, existe o risco do PT voltar. É por isso que se fala que pode ser benéfico para o Bolsonaro, já que, enfim, você tem um oponente forte do outro lado e você consegue ter um discurso também forte para se fortalecer e pelo menos arregimentar aquelas forças que estão desgarrando aí do Bolsonaro, que são mais à direita e que eventualmente estavam desgarrando por uma certa decepção em relação ao governo dele. Quer dizer, de certa maneira é isso, né? Acirrar a polarização pode beneficiar também o presidente Bolsonaro nesse Exatamente. Sentido, que é o que tem sido falado. Respeitando todas as posições. De que lado da história nós estamos? Bom, Fernando, outro assunto aqui, como é que sai o STF desse processo, hein? Será que daqui a pouco esse tema não vai voltar à discussão? Porque a gente até lembrou várias vezes aqui no 15 Minutos que ele foi e voltou de tempos em tempos. Quando eu digo esse tema, claro, é a prisão após condenação em segunda instância, né? Daqui a pouco vai voltar, de repente, para o Supremo essa discussão. Olha, a partir do ano que vem a gente já tem uma mudança na composição do STF. O decano, que se chama, que é o ministro mais velho que está lá no STF, que é o Celso de Mello, que votou contra a prisão em segunda instância, ele vai se aposentar, ele chega à idade limite compulsória para aposentadoria e o presidente Bolsonaro vai ter a oportunidade de indicar aí o seu primeiro ministro ao STF. Já tem gente especulando que com essa mudança de composição vai se criar uma oportunidade para alguém questionar novamente a questão da constitucionalidade das prisões em segunda instância, e como o STF já foi e voltou, a gente não pode descartar essa possibilidade de ver essa discussão desse assunto aí mais pro ano que vem novamente. É lógico que seria esquisito, mas o STF tem dessas esquisitices, né, Márcio? Tem dado motivos para a gente acreditar nisso. Sim, você teve julgamento já
você teve em 2009, 2016, enfim, eles vão e vêm nesse... Já foi proibida a prisão em segunda instância, já foi liberado, agora está proibido de novo. Então, o STF não preza muito pela segurança jurídica aqui no país. Então, a gente pode esperar que alguém vai tentar fazer esse questionamento novamente. De tudo um pouco. E, além disso, a gente tem o próprio Congresso, que vai tentar aprovar aí, ou pelo menos não o Congresso, mas uma parte do Congresso quer aprovar uma emenda constitucional para permitir a prisão em segunda instância. É isso que eu ia perguntar agora, Fernando, até porque o próprio presidente do Supremo, Dias Toffoli, logo depois do julgamento, deu uma entrevista coletiva e ele deu essa brecha, ele deixou ali colocada, né, que o parlamento tem lá autonomia para decidir também sobre o tema. E eu deixei bem claro no meu voto, que foi o último voto no sentido da procedência, que o parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. E aí, como isso pode vir a acontecer do parlamento, então? Quer dizer que as PECs vão continuar tramitando e vão, de repente, ganhar força a partir de agora, as tentativas de retomar a segunda instância para a prisão? Provavelmente, elas vão ganhar força. Aí você tem na Câmara aí o Felipe Francischini, que é presidente da CCJ, diz que vai colocar em votação a PEC da segunda instância, que a comissão, enfim, não é o plenário, mas é uma etapa anterior. No Senado também, a presidente do CCJ do Senado, a Simone Tebet, também já falou que vai colocar em votação o quanto antes. Então, há essa movimentação, há essa pressão, mas é lógico, embora aí você tenha bem dito que o Toffoli já disse que o Congresso tem autonomia para fazer a mudança da legislação, tem muita gente que acha que o Congresso até pode tentar fazer isso, mas vai cair de novo no Supremo, porque existe um entendimento, Márcio, de que a prisão em segunda instância ela vai ser barrada no STF porque ela seria cláusula pétrea da Constituição. E cláusula pétrea é aquelas que não podem ser mudadas. O princípio da presunção de inocência é o princípio que permeou todo esse julgamento. Sim. De que enfim, a pessoa não pode ser declarada culpada até o fim de todos os recursos. E esse princípio ele consta aí no capítulo dos direitos e garantias individuais. E os direitos e garantias individuais eles são considerados cláusulas pétreas da Constituição. Então, é provável que volte o Supremo. Mas como a gente estava discutindo, como o Supremo já vai mudar no ano que vem, também é possível que lá para frente a nova composição do STF entenda que isso é constitucional. Mas enfim, esse é o Brasil. Né? E o que a gente vê hoje no Brasil? A gente vê um movimento amplo. Não é um movimento restrito, não é uma pessoa, duas. Você vê um movimento que engloba legislativo, executivo e judiciário. Um movimento... o pêndulo caminhou para o outro lado. Para fechar a última pergunta aqui, Fernando, mais uma derrota, não dá para não dizer, da Lava Jato, né? Nesse processo aí que aconteceu no Supremo, porque afinal a Lava Jato deixava muito claro o posicionamento favorável à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Sim, a Lava Jato, ela na verdade até mudou o modo como as coisas ocorriam no país, enfim, que não tinha... Eram poucos os casos. O primeiro caso foi do mensalão aí de políticos, de grandes caciques sendo condenados e presos. A Lava Jato deu vários passos adiante e eles consideravam a prisão em segunda instância muito importante. Então isso é mais uma derrota. É um ano que tem sido difícil para a Lava Jato, ela tem colhido derrotas em sequência aí, e enfim, tem que ver como é que a operação vai reagir a isso, mas ela está nesse momento enfraquecida, que as prisões em segunda instância, assim como as delações, são instrumentos que, de alguma forma, ajudavam a operação. Porque o preso tinha a perspectiva o réu, né, tinha uma perspectiva de ser condenado e ficar preso mais rapidamente, porque anteriormente, só nas últimas instâncias, enfim, no STJ, no STF, então ele acabava tendendo a delatar, abrir o bico, como a gente diz. Agora, com a perspectiva de uma condenação mais morosa, mais lenta, pode ser que mais para frente a gente tenha menos delatores aí. Mas, enfim, a Lava Jato está a gente pode dizer que no seu pior momento. Está numa baixa, né? Exatamente. Esse ano todo. Fernando Martins, editor de República aqui da Gazeta. Obrigado, Fernando, por nos ajudar a entender o assunto aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Até.
Esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. A produção do 15 Minutos tem a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda, agradeço muito a sua companhia. Até mais!